Turma, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai começar com a leitura do dia, que é João e Maria. Tem aqui o link do YouTube, como vocês sabem que para ir para a história é só clicar nele, tá bom? Depois a gente vai falar de grandezas e medidas, em especial medida de temperatura, onde a gente vai ter uma leitura de um gráfico, um jogo interativo e a atividade, tá bom? Então vamos lá. Medidas de temperatura. Olha só essa situação aqui. A Marina não foi à aula porque ela estava sentindo febre, por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de Mariana. Então pediu à enfermeira que utilizasse um termômetro. O médico verificou que Mariana estava com 38 graus Celsius. 38 graus Celsius de febre. O normal é 36,5. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse em repouso. Observação: a temperatura do nosso corpo em estado normal é 36,5 graus Celsius. Caso ocorra variação nessa temperatura, devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma coisa não está bem. Então, quando a nossa temperatura do corpo aumenta, temos uma febre. Isso é um sinal de que nosso corpo não está bem, estamos com algum problema e precisamos urgentemente de um médico. Então, fica essa dica aí. Sentiu que não está bem, mediu a temperatura, está maior que 36 graus e meio, corre para o médico, pode ter um probleminha. E se mais rápido descobrir, mais fácil de resolver, tá bom? Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de refrigeradores, de água, entre outros, utilizamos um objeto chamado de termômetro. Temos três tipos de termômetros e cada um possui uma utilização. Veja, temos o termômetro de mercúrio, é exclusivo para medições de temperatura de pessoas. Temos termômetro para medir a temperatura do ambiente. Temos um termômetro para medir a temperatura das pessoas, dos animais, refrigeradores, caixas térmicas, entre outros, como esse aqui, ó, esse digital, tá vendo? A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor ou frio. Olha essa previsão do tempo aqui, galera, 47 graus, imagina o calor que não está aqui. Agora observa a temperatura às 10 horas da manhã em alguns estados do Brasil em certo dia do ano. Na Bahia, Salvador, 26 graus, 10 horas da manhã. Em Porto Alegre, 6 graus e meio. São Paulo, 16. Manaus, 28 graus. Olha a diferença. No Brasil, mesmo lugar, mas temperaturas bem diferentes uma da outra. Um exemplo gritante aqui é Porto Alegre, que tem 6 graus e meio, e Salvador 26. Por que isso acontece? Porque moramos em um país tropical e aqui é possível termos todas as temperaturas, desde a mais fria, a mais quente, em qualquer dia do ano, em qualquer parte do Brasil, por ser um país tropical. Agora responda essas perguntas aqui, tá? De acordo com o que vocês leram lá, respondam todas essas perguntas aqui em relação às temperaturas que vocês viram. A última tá falando para colocar na ordem decrescente, tá? E a terceira na ordem crescente. Crescendo, o nome já diz. É da menor para maior, vai crescendo. E decrescente é quando ela vai diminuindo. Da maior para o menor, tá? Agora observa o gráfico abaixo que mostra a variação da temperatura durante 5 dias na cidade de Guarulhos. Olha só. E responde: qual dia ocorreu a maior temperatura? E qual dia ocorreu a menor temperatura? E por fim, responda isso aqui. Observe o termômetro e complete as questões. Quantos graus está marcando esse termômetro? Olha lá e marca aqui. Uma pessoa que está com temperatura no corpo, com febre, está com... Desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Uma pessoa que está com essa temperatura no corpo, está com febre? Sim ou não? Justifica a resposta, que vocês vão justificar por quê. A escala para medir a temperatura mais usada no Brasil é a... Que outros tipos de termômetro existem além do digital? Então vocês podem colocar outro tipo de termômetro aqui. Aqui, turma, na C, que está perguntando a escala para medir a temperatura mais usada no Brasil,
se é graus Celsius ou Fahrenheit. A mais comum eu vou deixar vocês para responder. Mas é uma dessas duas, é de graus Celsius ou Fahrenheit, tá? É uma dessas duas. A aula de hoje é isso, galera. Dúvida é só me chamar.